Eu gostaria de tratar agora a respeito de duas citações de São Roberto Bellarmino, né? Uma é usada geralmente pelos resistentes, né? Embora outros tipos de opositores da tese de Cassius-Diacon a utilizem contra a noção da intenção de procurar o bem habitual da igreja, né? E a outra é mais utilizada pelos totalistas, né? Segundo a qual Paulo VI e seus sucessores não poderiam ser papas nem materialmente. Vamos analisar a primeira. São Roberto Bellarmino, ele diz o seguinte: assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, assim também é lícito resistir ao que agride as almas, ou que perturba a ordem civil, ou sobretudo àquele que tentasse destruir a igreja. Digo que é lícito resistir-lhe, não fazendo o que ordena, e impedindo a execução de sua vontade. Não é lícito, contudo, julgá-lo, puni-lo ou depô-lo, pois estes atos são próprios a um superior. Ora, segundo dizem, essa afirmação provaria que um romano pontífice poderia sim agir com uma intenção objetivamente contrária ao bem habitual da igreja e permanecer no cargo, certo? O problema dessa objeção é que quando a tese fala da intenção habitual de procurar o bem habitual da igreja, perdão, a intenção habitual de procurar o bem comum da igreja, ela está se referindo à intenção enquanto autoridade. E como foi explicado anteriormente, a responsabilidade da autoridade recai sobre as leis, sobre a legislação. É por isso que muitos teólogos admitem a possibilidade de um Romano Pontífice ser herético em privado, como muito provavelmente foi o Papa Honório I, certo? Porque, nesse caso, o Papa não está agindo como autoridade de fato, ele não está legislando nem ensinando. Então, não há assistência do Espírito Santo nisso. Ora, é justamente sobre essa situação que fala São Roberto Bellarmino, né? E isso se prova pelas próprias palavras dele. Ele diz que é lícito resistir-lhe, mas não é lícito julgá-lo, puni-lo ou depô-lo. Ora, mas no capítulo seguinte, em que ele fala do caso de um papa herético, ele mesmo vai falar que é justo depor um papa, aliás, que um papa é deposto ipso facto pela heresia, certo? Então, além de São Roberto Bellarmino não estar falando de um ato que seja contrário à fé, ele não está falando de um ato enquanto legislação, né? Enquanto autoridade propriamente dita, certo? E por isso não cabe a objeção à tese. É, Agora, a segunda citação diz respeito às deliberações, né? Melhor, às reflexões que São Roberto Bellarmino faz a respeito de um Papa herético. Nós já poderíamos descartar essa objeção a priori, porque o que São Roberto Bellarmino fala é de um romano pontífice que seja herético em privado ou publicamente, no sentido em que ele não faz nada que seja contrário à fé no seu exercício de supremo pastor, certo? Ora, a tese fala justamente sobre o contrário, sobre um suposto pontífice que esteja ordenando, impondo uma religião falsa por meio do seu magistério. Além do mais, por mais venerável e santa que seja a opinião de São Roberto Bellarmino, ela é uma opinião. A Igreja nunca acolheu e nunca condenou quem seguisse uma opinião contrária. Mas, para sermos pragmáticos, vamos. Tanto que o Oi, próprio Garrigou Lagrange, né, no século passado, apresentava a opinião da escola tomista, né, dos dominicanos, a respeito do Papa exatamente. herético e não foi censurado por ninguém. Mas há quem diga que é herege quem é sustente. Enfim, Pois é. Bom, quais são as opiniões, então, né? Sobre um Papa herético, sobre a questão do Papa herético, São Roberto Bellarmino ele enuncia que há 5 opiniões. A primeira opinião é que um Papa não pode ser herético em sentido nenhum. E essa opinião, ele a coloca, que é que ele sustenta, ele reconhece que é apenas uma opinião provável, né, que não tem como fundamentá-la de fato na revelação ou na tradição, aliás, nas Sagradas Escrituras ou na tradição, né. Por isso, eles, apesar de ele considerar improvável, São Roberto Bellarmino não hesita
em examinar a hipótese do Papa herético. Então, isso por si só já demonstra que não tem um argumento que afirma, em nome da doutrina católica, que um Papa não pode ser herege em absoluto, né? Há aqueles que tentam afirmar que se você fala que um Papa pode ser privado em herege, você está indo contra o Vaticano I, contra a infalibilidade papal. Olha, de forma alguma. A segunda opinião, mencionada por São Roberto Bellarmino, né, afirma que um Papa que cai em heresia mesmo internamente perde automaticamente seu pontificado por causa desse fato, sem julgamento nenhum dos homens. Essa opinião, né, ele cita como defendida pelo cardeal João de Torquemada. Segundo o doutor Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, né, que estudou, apesar de discordarmos, né, claro, da conclusão final do livro, temos que reconhecer o mérito de sua pesquisa sobre um papa herético, né, e ele diz que nos últimos séculos nenhum autor conhecido sustentou essa opinião, né, de que um papa herético em privado automaticamente perde seu pontificado. São Roberto Bellarmino, ele responde essa opinião dizendo o seguinte: eu não a endosso, pois a jurisdição é dada por Deus ao pastor supremo, mas claramente não sem a cooperação dos homens, já que é pelos homens que este homem, que não era papa, começa a ser. E assim a jurisdição não é tirada por Deus, exceto através da intervenção do homem, mas o herege em privado não pode ser julgado pelos homens. Bom, a terceira opinião é de que um papa herético ele não pode ser deposto de forma alguma, né? Ela vai do outro extremo. Ela afirma que mesmo com o passivo manifestamente herege, ele não perde seu pontificado. Essa opinião, apesar de inusitada, né? Ela também não é impossível sustentá-la, né? Dá para citar o canonista, né? Dominique Bouy, né? Um canonista francês, que a defende, né? Mesmo sendo um jesuíta, ou seja, em tese da mesma escola de São Roberto Bellarmino. Bom, então São Roberto Bellarmino passa para a quarta opinião, né, que é onde está a grande, que é talvez a opinião mais falada, né, que é a opinião da escola dominicana, mencionada pelo Abner, né, a qual Garrigou Lagrange é um defensor, e essa opinião também é defendida por Caetano e João de Santo Tomás, né. Segundo essa opinião, o Papa não deixa de ser Papa pelo próprio fato de ser herético, mesmo publicamente, antes que a Igreja tenha pronunciado uma sentença e antes de ela ter avisado os fiéis para evitá-lo. A quinta opinião, que é de São Roberto Bellarmino, afirma que um papa que se torne um herege público, um herege manifesto, ipso facto deixa de ser papa e cabeça visível da igreja, pois ele deixa de ser cristão e membro do corpo da igreja por conta própria. E é por essa razão que ele pode ser julgado, punido pela igreja e deposto materialmente, digamos assim, da sé apostólica. Então, aí algumas coisas interessantes, né, que São Roberto Bellarmino fala na sua resposta à segunda opinião e também no que ele fala comentando a quarta opinião, né. Então, primeiro ele diz que um papa, ele não é deposto do seu cargo sem a cooperação dos homens, né, mas os que vindicam, né, o sede-vacantismo dito bellarminiano, né, muitas vezes sustentam justamente o contrário disso. Fala que não precisa de nenhum julgamento da igreja para você identificar um pontífice herético, né? E São Roberto Bellarmino, falando sobre a opinião de Caetano, a quarta opinião, diz o seguinte: em primeiro lugar, que o Papa manifestamente herético é deposto pelo fato em si mesmo é comprovado através do magistério da razão. A autoridade é de São Paulo, que em sua carta a Tito, capítulo 3, ordena a evitação do herético depois que ele foi admoestado 2 vezes, certo? Então a gente vê aqui que São Roberto Bellarmino, ele de fato não descarta a necessidade de uma intervenção dos homens. Ele diz que é necessário que haja essa dupla admoestação, pelo menos, e feita essa dupla admoestação e constatada a pertinácia, então o ocupante da sé apostólica deixa automaticamente de ser pontífice. A diferença entre a quarta e a quinta opinião é quanto ao momento de quando
o Papa herético perde sua jurisdição. Mas ambas concordam que é depois de um julgamento da Igreja, certo? São Bernardo diz que quando o Papa é julgado como herege manifesto, automaticamente ele é deposto. Caetano defende que ele deve ser julgado como manifestamente herético, e depois a igreja tem que ainda fazer um outro processo para depô-lo, né? Bom, então creio que é isso. Não há, de fato, grande oposição entre São Roberto Bellarmino e a tese de Cassitiaco, tanto por se tratarem de objetos diferentes, sem nenhum respaldo na situação atual, e tanto porque, de fato, ambas concluem que é necessário algum tipo de substrato canônico, algum tipo de intervenção dos homens. Inclusive, você falou sobre o São Roberto Firmino, eu lembro que tem muitos totalistas que até chamam a posição deles de sedevacantismo berlaminiano, né, ou coisa assim, como se São Roberto Bellarmino hoje em dia sustentasse, né, a posição deles. Sim, Só um adendo, essa questão do Papa herético, para ser mais preciso, né? Nessa disputa que vemos que você observou na história, entre dominicanos e jesuítas, né? Mais propriamente, essas duas opiniões eram que as mais evidentes. Não é necessariamente falando, né? Para ser mais preciso, necessariamente falando sobre se o Papa deveria ser deposto ou não, tá? Pois o próprio São Roberto Bellarmino não é sobre ser deposto, não, sobre deposição. Tanto que ele fala lá na quinta opinião dele, né, que o Papa herético pode e deve ser julgado pela Igreja, né? Então é evidente a necessidade de um processo jurídico. A questão mesma é quando há a perda da jurisdição. Aí sim, os tomistas, né, e os jesuítas divergem, né? Porque os jesuítas afirmam, né, que pelo próprio fato da heresia, eles automaticamente perdem a jurisdição, tá? E os tomistas não. Eles falam que o Papa herético, pela heresia, está fora da igreja, pelo ângulo da fé, né? Eles não estão mais com Cristo, mas pelo ângulo do poder, né, de governar, ele ainda pode exercer, né, a jurisdição. Essa é basicamente a diferença essencial entre as duas posições, né? Mas ambas admitem, como o Rafael falou, que deve haver uma deposição jurídica, né? Assim, digamos. Mas é uma deposição jurídica, não como se a igreja é além do Papa, né? A igreja universal além do Papa tivesse uma autoridade maior sobre ele, né? Pois pela heresia, né? Ele deixou de ser membro da igreja. Então, não seria um tipo de conciliarismo, né? E é uma heresia condenada. Basicamente isso. Vale lembrar que quando você fala de perder o cargo tornar vacante, automaticamente se aplica mais para os hereges que não há nenhuma discussão sobre se é heresia ou não, né? Por exemplo, um clérigo se tornar protestante, né? Ele vai precisar ser deposto? Não, porque se um clérigo se tornar protestante, ele mesmo sai por si mesmo. Não precisa ser forçado a se retirar, né?